Amados do meu coração, aleluias. Espero que, sinceramente, Deus vai encontrar você, Ele encha de paz, de abundância, de bênçãos mesmo. Amém? Seja muito abençoado em nome de Jesus Cristo. Queridos, hoje eu estou falando sobre relacionamento. E eu comecei falando sobre relacionamento familiar. E peguei o texto de Efésios, capítulo 6, que fala sobre relacionamento familiar, pais e filhos. Eu vou continuar falando desse assunto porque é um assunto muito pertinente. Hoje nós vemos as pessoas assim tão embrutecidas, tão violentas. Ontem eu vi um vídeo de um rapaz, ele estava tão triste, tão amargurado, aqui mesmo na plataforma. Ele contando que é entregador e ele foi fazer uma entrega de um açaí na casa de uma cliente. Por causa da chuva, o trânsito fica difícil, todo mundo sabe que quando chove o trânsito complica. E esse rapaz, quando chegou na casa da cliente, ela estava tão encolerizada que pegou o açaí e jogou no rosto dele. E ele estava assim, muito triste, deprimido, e ele disse que estava com tanta raiva que ele estava tremendo. E eu entendo isso, porque na verdade as pessoas estão muito encolerizadas. É uma raiva que as pessoas guardam no seu coração e expressam umas para as outras, que sinceramente chega a dar medo. Nós temos vistos aí, até mesmo no meio evangélico, pessoas expressando ódio, um ódio mortal contra a esquerda que chega... Meu Deus, a gente não consegue entender o que essa pessoa está fazendo dentro de uma igreja, se conserva tanto ódio no seu coração. Bom, mas vamos falar de relacionamento. E eu vou continuar contando uma historinha para vocês, um fato, aliás, que aconteceu comigo. Eu já disse para vocês que eu sou professora. E faz muitos anos, faz mais quase 40 anos que eu trabalho no magistério. E numa época, eu trabalhava numa escola de manhã e à noite. De manhã eram adolescentes e à noite já eram pessoas mais adultas. E numa determinada aula, eu estava ali dando a minha aula e de repente um aluno começou a falar. Ele começou a me agredir. Falou coisas assim, eu fiquei olhando para ele, ele falou coisas assim absurdas. E eu simplesmente parei e fiquei ouvindo. E ele disse tudo o que queria. Quando ele terminou, eu perguntei, você terminou? Ele disse sim. Aí eu olhei para a turma e disse, turma, eu trato vocês desse jeito? A turma respondeu, não, professora. A senhora é muito carinhosa conosco. Aí eu disse para ele, você pode me fazer um favor? Ele olhou para mim. Eu disse, por favor, você pode ir para sua casa? Vá descansar, amanhã você volta. E ele me obedeceu. Ele simplesmente levantou e foi embora. Na noite seguinte ele voltou. E aí eu estava lá ministrando a minha aula e ele disse, professora, a senhora me dá licença? Eu olhei para ele, né, meio assim ressabiada, né, pelo que tinha acontecido na noite anterior. Mas eu disse sim, por favor. Ele disse, ele levantou. Aí ele foi lá para frente, andou, chegou perto de mim. Aí disse pro pessoal, turma, eu ontem fiz uma coisa horrível, da qual eu me arrependi muito. E do jeito que eu fiz ontem na frente de vocês, eu quero fazer hoje também na frente de vocês. Professora, a senhora me perdoa. A senhora me desculpa pelo que eu fiz. Na verdade, a senhora não trata a gente assim. A senhora respeita todo mundo, trata a gente com muito carinho. Então eu quero pedir perdão da senhora aqui na frente de todo mundo. A senhora me perdoa? E eu disse sim, perdoo sim. Só quero lhe dizer uma coisa. Tome cuidado com a sua falta de domínio próprio, porque isso pode lhe prejudicar. Ele disse, eu entendo. Entendo mesmo. Mas eu quero pedir desculpa pelo que eu fiz. Então, amados, presta atenção como é importante a gente tratar as pessoas bem. Se eu fosse uma pessoa irritada, que tratasse mal aquela turma, eu teria autoridade para perguntar deles na frente de todo mundo, eu trato vocês assim? Compreendeu? Aquele rapaz, eu não sei qual era o problema dele, ele devia estar com algum problema muito sério.
para se descontrolar daquele jeito e comigo, que eu não tinha nada a ver com isso. Mas eu fiquei calada. Porque, amados, você não pode apagar um fogo colocando gasolina no fogo. Nós temos que ter domínio próprio para aprender a administrar as situações difíceis que aparecem na vida da gente. Se uma pessoa te trata mal e tu vai discutir com essa pessoa, jogar palavras ofensivas sobre ela, você vai causar um tumulto, uma confusão, e essas confusões podem até causar morte. É por isso que as pessoas, às vezes, dentro das casas, das famílias, uns matam os outros, por falta de domínio próprio, amados. Então, o domínio próprio está na palavra de Deus, está na Bíblia, que nós temos que ter domínio próprio. Eu me lembro de uma outra vez que um diretor da minha escola, que eu trabalhei nessa escola 10 anos antes de me aposentar, e ele disse para mim: professora Carmozinda, eu lhe admiro muito. Eu disse: por quê? Pela sua paciência. A senhora é uma pessoa muito paciente. E eu disse: professor, eu não sou paciente. Ele disse: como não? Eu vejo como a senhora trata os problemas aqui com os meninos, com a paciência de Jó. Eu disse: não sou paciente, professor. Ele disse assim: como assim? Então me explique. Eu disse: eu tenho domínio próprio, é diferente. Eu sou uma pessoa educada. Eu me sinto, eu me analiso como uma pessoa educada. Eu não ofendo os outros. E na verdade eu tenho, isso que aparenta ser paciência em mim, é domínio próprio. Eu não me explodo com ninguém. Primeiro eu deixo a pessoa falar. Quando a pessoa esgota o seu assunto, é que eu vou falar. Compreendeu? E é assim. Eu trato as pessoas do jeito que eu quero ser tratada. Amados, eu trabalho com gente há tantos anos da minha vida que eu conheço todo tipo de gente. Todo tipo de gente que você possa imaginar, eu conheço. Então, assim, eu me habituei a tratar as pessoas bem. Eu me coloco assim no sentido de que eu seja um bálsamo nas vidas das pessoas. Quantas vezes as pessoas já chegaram chorando comigo, desesperadas. E eu fico ali ouvindo, se eu tiver que abraçar, eu abraço, deixo ela desabafar e depois então eu falo. Eu me lembro de uma vez que chegou uma amiga comigo, o tempo está passando rápido, desesperada, chorando, dizendo que ia deixar o marido porque alguém havia visto o marido dela no centro da cidade conversando com uma mulher. E eu disse para ela: o que mais que essa pessoa viu? Ele conversando. Só conversando? Só. Ela viu o seu marido beijando essa pessoa? Não. Viu fazendo sexo? Não. Eu disse: então como é que você vai deixar o seu marido porque uma fofoqueira veio de lá para cá falar para você que o seu marido estava conversando com uma pessoa? Por acaso ele não pode conversar com ninguém? Aí parece que ela começa como se ela tivesse acordado de repente. É verdade. Então, pense, minha amada, quando alguém chegar com você para contar uma coisa dessas, essa pessoa não é sua amiga, não. Pelo contrário, ela é sua inimiga. Porque que direito ela tinha de ver seu marido conversando com uma pessoa e chegar correndo para você contar que tinha visto seu marido conversando com uma pessoa, mulher? Pensa nisso. Seu marido é uma pessoa, ele pode conversar com quem ele quiser. Aí ela disse assim: é verdade, né, Carmozinda? Eu nem tinha pensado nisso. Eu disse: então. Aí, de repente, a mulher enxugou as lágrimas, começou a conversar outras coisas e a separação acabou. Compreendeu? Então, nós temos que agir, amados, com prudência, com muita prudência nos nossos relacionamentos. Porque os nossos relacionamentos são muito importantes. O que nós dizemos para as pessoas pode machucar profundamente para o resto da vida, mas também pode sarar feridas para o resto da vida. Amém? Então pense nisso. Coloque essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe profundamente. Abençoe teus relacionamentos.